Deus seja louvado, né, por esse momento, né? O texto que eu vou falar hoje é um texto baseado no Evangelho de Mateus, o Evangelho Mateus 25, 14 ao 30, né? É a parábola dos talentos, né? Essa parábola, né, Jesus, ele nos conduz para que possamos nos atentar quanto à prática externa em vida, né, através de vigilância, ação, obediência, né? Buscando uma vida de adoração e buscando também uma edificação no corpo de Cristo, né? E anterior a essa parábola dos talentos, eu sempre penso, eu sinto isso, né? Na parábola das 10 virgens, na verdade, a parábola das 10 virgens, ela mostra como se fosse prudência, atenção, enchei-vos do azeite, né, do Espírito Santo. Mas a parábola dos talentos é como se fosse a execução da parábola, a execução, né? Que quando você está cheio do azeite, você consegue ministrar a casa do Senhor, você consegue ministrar ao Senhor, né? Consegue ministrar a casa. E Deus nos usa, né? Os talentos que Ele nos dá, né? Os dons, para quê? Para edificação do corpo, né? Porque a igreja hoje, ela é uma pedra ainda, e ela está sendo moldada num diamante perfeito, para que a noiva, né, para que se transformemos na noiva, o diamante perfeito para o encontro do noivo. E só os talentos que Deus nos conduz nessa jornada, nessa geração e nas próximas gerações, vai contribuir para que isso ocorra, né? Então, essa parábola trouxe para nós o quê? O que estamos fazendo com os talentos que Deus tem nos dado, né? A história, né, de Mateus é o administrador, né? Ele chega, o Senhor da terra, chama 3 dos teus servos, um ele dá 5 talentos, o outro ele dá 2, o outro ele concede 1. Automaticamente, aquele que recebeu 5 e 2, eles multiplicaram, mas o terceiro servo que recebeu 1 talento, ele ficou com medo e enterrou. Aí o Senhor voltou para prestar contas. Os 2 primeiros servos foram lá, né, e apresentaram ao Senhor, eu consegui 5 talentos, consegui mais 5, aqui tem 10 talentos, o outro, né, tinha 2, eu falei, Senhor, eu consegui mais 2 talentos aqui, toma, né, é engraçado que aqui em Mateus, eu não vou ler tudo, tá, mas pegando alguma parte aqui, a fala para os dois servos, né, os 2 primeiros, foram assim. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foste fiel, sobre muito eu colocarei, né? Então, o Senhor se agradou. Já o terceiro, pipocou um pouquinho, né? Porque, chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse, ele falou, sabendo que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Escondi seu talento na terra. Aqui está o seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então, você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar, eu deveria receber em juros, né? E aí, o que no final acontece, né? Jesus, o Senhor, chama servo inútil, de inutilizável, sem valor, não serviu para nada, inútil. Lance-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, a parábola, que ela traz uma atenção para nós, nos dias de hoje, a como que nós estamos tratando aquilo que Deus tem nos dado na igreja, para a edificação do corpo, para transformar, lapidar a pedra bruta, que é a igreja ainda, né? Na época de Jesus, era comum lá no judaísmo que os senhores, os donos das terras, eles saíam, e eles saíam por muito tempo. Então, eles chamavam aquelas pessoas que eles mais confiavam, então, os servos que ele mais tinha confiança. Para quê? Para administrar todo o terreno dele, toda a agricultura, tudo, né? E na volta, passado um bom tempo,
o Senhor tinha certeza que estaria sendo bem cuidado, multiplicado. Então, até dá para a gente entender que Jesus usou essa parábola, mas baseado também um pouco no que era na época, tá? Né? E os talentos são aquilo que Deus concede, os dons, né? Que distribui a cada um, à medida que cada um pode, cada um consegue, né? Então, Deus não faz nada com peso, né, sobre nós, ele faz com amor, né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo com isso, né? Uma comparação aqui, vou ver se eu tenho tempo, que é difícil, né, contar o tempo aqui, mas alguns pontos em comum sobre os 3 servos, né? Eu anotei aqui, o que eles tinham em comum? Eles tinham a confiança do seu Senhor, porque o Senhor chamou eles, porque o Senhor confiava, né? Era uma tradição judaica lá. E ele sabia que o Senhor um dia ia voltar para prestar contas. Então, os 3, não foi escondido isso de ninguém, né? Só que agora, alguns pontos incomuns, ou seja, diferente entre os 2 primeiros servos com o terceiro, né? O primeiro e o segundo não hesitaram e foram logo para o serviço. Lá na parábola fala que eles imediatamente saíram e foram, né? Isso lembra um pouco Neemias, né? Quando ele recebeu a notícia do estado de Jerusalém, ele orou ao Senhor e agiu para voltar rapidamente para ajudar na reconstrução dos muros, né? Então, eles não perderam tempo. Já o terceiro não teve a mesma iniciativa, né? Ele teve medo, não era um homem muito de tomar decisões, muitas iniciativas, tinha muita dúvida, né? Ele até questiona aqui, ó, tive medo, antes ele teve medo, enterrou, né? Não obedeceu ao seu Senhor, né? Porque, né? Ele sabia que o Senhor queria, mas ele não obedeceu. Ele achava que conhecia o Senhor, né? Ele achava, né? Porque aqui na parte aqui embaixo ele fala, o Senhor fala para ele, mas, né? Na parte lá no versículo 20, 24, 25, deixa eu ver aqui onde não plantou, sabendo que o Senhor é um homem severo, aí o Senhor fala assim, que colhe onde plantou e a junta não espalhou. Fiquei comendo, escondi seu talento, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Né? Ou seja, conhecia muito bem o que era o Senhor, né? Então, qual foi o erro do empregado? Inútil, porque o Senhor chamou ele de inútil, que não serve para nada, não serviu, né? Não usou os talentos como deveria, né? Ele recebeu um dom, mas não fez nada com este recurso. Ele não aperfeiçoou o seu dom, não fez um esforço para obter alguma coisa com que tinha graciosamente recebido, a fim de multiplicá-lo. Como resultado, servo perverso, preguiçoso e pegou mais um adjetivo, inútil, né? E hoje, né, eu chamo a atenção, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos concedido, né? Temos usado, temos ministrado a casa de Deus, ou temos deixado a sombra levar, o vento andar, ou não, a gente tem andado, tem trabalhado. A ministração de ontem da Clarice sobre choro, né? Esse clamor tem que estar dentro de nós, né? Senhor, dar filhos, né? Senão morro, né? Então, sem isso, a obra morre. Mas não adianta também só trazer filhos, e quem vai ensinar, quem vai educar na palavra, quem vai ensinar o evangelho, né? Quem vai ensinar o que é o amor, né? Quem que vai discipular? Cadê os talentos? Porque senão, entra naquela parábola que a semente cai na terra, mas chega com o tempo, as pedras caem e não produz nada, né? Então, a gente precisa se atentar hoje, usar nossos talentos. Ele serve para a volta do Senhor. Nós precisamos trabalhar, ministrar a casa do Senhor e ministrar a casa de Deus. E aí, para finalizar, né, em Apocalipse
22:12, tá? Capítulo 22, versículo 12. A última, eu creio que deve ser, talvez, essa mensagem, né, que o Senhor disse lá para o servo, acho que é a mensagem da parábola dos talentos, né, tipo, como se fosse um consolidado. Eis que veio em breve, e minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, é sério, né? Como nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, né? Em tudo dentro da igreja, do corpo, na família, como que nós temos orientado nossos filhos, né? Como nós temos andado com nossos cônjuges, o que nós temos usado, né? Aquilo que Deus tem dado, né? Às vezes Deus dá a família é um presente, né? Deus dá a família. Como eu tenho cuidado disso, né? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para nós se atentarmos com o que nós temos em mãos, as ferramentas que Deus tem nos dado, e saber e lembrarmos que nós estamos edificando o corpo para preparar para a volta do Cordeiro, né? Ele vai voltar, né? E a gente precisa trabalhar para isso, ministrar na casa, ministrar ao Senhor, né? Que possamos ter uma vida de fidelidade e diligência, sabendo que o Senhor é o galardor daqueles que o buscam, né? Então, fidelidade em Deus, né? É isso que eu queria trazer para vocês, amados. Amém, muito bom, Everton, que a gente possa meditar assim com sinceridade, honestidade, muito zelo, né? Quais os dons que Deus tem me dado? Amém? Amado Deus, eu quero te louvar nesta tarde, te bendizer, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor amado, porque o Senhor é aquele que tem falado conosco, Senhor, e continua, Senhor, nos usando, como teu servo disse. Senhor, não permita que nós desperdiçamos nosso tempo, nossos talentos, ó Deus, com aquilo que não leva a nada, mas que os nossos talentos, ó Deus, ou quando o Senhor nos usar, Senhor, sirva para, Senhor, te glorificar, Senhor, para honrar o teu nome, para glorificar o teu nome. Senhor, se conosco, nos dá uma consciência, Senhor amado, e um sentimento realmente de sinceridade diante de ti, que nós não vamos fazer as coisas de qualquer maneira, Senhor, mas que nós possamos fazer, Senhor, conforme o desejo do teu coração. Nos ajuda a usar, Senhor, os nossos talentos de maneira que te agrade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Everton. O seu temor valeu a pena. O seu medo trouxe uma palavra de segurança para nós, de alerta. Ah, mas eu não sei fazer. Normalmente você já pensa assim, isso aqui é para fulano, aquele ali ia desempenhar isso melhor, mas não. Deus deu talento para você. Não é para o outro, é para você. E Deus vai cobrar do outro e de você também. Então, na hora o reino do céu é desse jeito, irmão. Se você prestar bem atenção nessa parábola, é uma consequência do número de pessoas que vai estar fazendo parte do corpo de Cristo. Você foi chamado para polir essa pessoa, para dar direção para essa pessoa. Chegava Deus e falava assim, mas está faltando gente aqui. E eu incluí essa pessoa na sua mão. Por que não houve resultado? Sabe, é para se ter um certo temor, irmãos. Sabe, não esconda o seu talento, não. Porque se fosse para esconder, Deus não teria nem nos dado. Ficaria com ele. Se ele deu, que ele quer resultado. E são vidas que virá para o corpo de Cristo. Amém. Obrigado. Deus continua abençoando. Mesmo com temor, é nesse momento que Deus fala. Graças e paz a todos. Eu acho que para fazer qualquer coisa a gente vai ter aquele receio, aquela insegurança, frio no estômago.
E é saudável, porque isso mostra que a gente deve depender do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria acrescentar o seguinte, né? Nós não precisamos ser perfeitos, né? Assim, nós precisamos ser suficientes. Se você está fazendo para o Senhor, se você está fazendo o melhor, oferecendo o seu melhor, é suficiente. A partir desse momento aí, Deus vai refinando, vai fazendo com que a gente progrida, melhore, cresça, se aperfeiçoe até ficar parecidinho com Jesus, né? Então, oferecemos o nosso melhor. Uma vez eu estava com o Jaime logo no começo da nossa conversão, e a gente estava numa igreja católica, acho que foi lá no Silveira, se não me engano, mas enfim. E aí tinha uma pessoa no microfone cantando muito desafinado. O Jaime falou assim, nossa, quem canta, quem toca, sente mais, né? Mais acentuadamente, né? Esses desequilíbrios aí, né? Ai, o Jaime comentou assim, nossa, mas está cantando desafinado. Eu falei, mas não tem problema, está cantando para Jesus, né? Mas não nos isenta do fato de que nós temos que melhorar. Se a gente se propôs a oferecer algo, né? Nós também temos que nos dedicar para oferecer o nosso melhor, é importante. Eu fico feliz, Everton, né? E que Deus te abençoe, porque assim, e a palavra de Deus é maravilhosa, né? De todas as vezes que eu li já esses textos, eu nunca tinha pensado em ligar, né, o texto do azeite com o dos talentos, né? Então, eu acredito que isso é uma revelação, sabe, de Deus mesmo, né? Porque, é claro, né, o talento é de Deus, né? Então, o azeite, né, essa parábola do azeite, né, é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo em nós, que é este azeite, que vai nos ajudar a exercer esse ministério, esses talentos, né? E, assim, eu acredito, né, que nós precisamos aprender a viver dentro dessa ideia dos talentos, né? Então, é aquilo, um planta, o outro rega, né? Deus dá o crescimento. Então, assim, nós precisamos realmente viver desta forma no reino, né? Então, todo mundo brinca, né? Eu sempre gostei do louvor, né? Eu tenho um violão na minha casa, sempre tive violão, desde que eu comecei no grupo eu tenho violão, né? Mas eu sei que esse não é o meu ministério, né? Eu tenho violão, gosto de tocar, mas não é o meu ministério, né? Não é esse o meu talento, né? O meu talento é outro, de Deus, né? Já cantei muito, né, Terezinha? Nas nossas reuniões, né, quando começou o segundo grupo de Jandira, já cantei muito lá, né? Mas agora a gente tem a Terezinha que canta, né? Não precisa mais de mim, né? Deus já deu outros talentos, né? A Elaine fala isso, Elaine, eu já fui um dos desafinados, né, que cantava. Mas agora tem os afinados para cantar. Então, esse eu passei, né? E Deus dá outros talentos para todos nós. E é assim, né? Então, uns vão mais no evangelismo, outros vão mais na edificação, uns vão mais para a pastoral do cuidado dos enfermos, outros vão, né, para cuidar dos anciãos, e isto é o reino dos céus, né? Cada um fazendo um pedacinho. Amém. Carlos Augusto tocou aí no assunto do violão, me lembrei, eu também tenho um violãozinho. Já arranhei um pouquinho nas reuniões, mas não consegui elevar, né? Então, eu aposentei ele um pouco aí, faz tempo que eu não pego, não sei se também seria esse o meu talento, né? Então, não exercitei. Então, está guardadinho aí, mas umas arranhadinhas aí sai alguma coisinha, né? E eu me lembro muito, Carlos, você tocando lá. Até lembrei do louvor que você gostava de tocar e cantar. Você falava, o temor do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples, são mais desejáveis do que o ouro. Eu tocava isso aí na nossa reunião, viu?
Mas foi muito bom, Everson. Deus abençoe. Amém. Esse louvor é muito importante, né? Eu me lembro dele sempre, né? A lei do Senhor é perfeita, né? E refrigera a alma, né? Amém. É exatamente isso aí mesmo. É um salmo, né? Isso aí, eu acho que é O um Carlos salmo. Barbosa lembra dessa música. A Melina deve ter cantado várias vezes para ele essa música. Esses talentos não foi dado para quem não sabe administrar. O versículo 15 aí, né? Dividiu de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, essa parte A desse versículo 15. Dividiu de forma proporcional a capacidade deles. Então, aquele cara que recebeu ele tinha capacidade para comandar isso. Só que o que deixou Deus furioso com ele, que ele foi relaxado. Foi inútil, mas capacidade ele tinha. Ele não usou a própria capacidade. Então, seja qual for o seu talento, Deus deu na medida que você é capaz de administrar ele. E Deus confiou na sua mão, ele não exagerou, não. Ele deu na proporção correta. Exatamente isso, né? Esse servo que recebeu aí um talento, por que ele não recebeu 5? Porque o seu Senhor conhecia a sua capacidade, né? Mas mais do que a sua capacidade, ele conhecia a disposição dele, né? Porque a capacidade você vai desenvolvendo, sabe? Então você vai desenvolvendo aquela capacidade, você vai aprendendo a granjear com ele. Ele poderia ter perdido um talento, mas pelo menos tentasse, né? O que faltou ali é ter iniciativa, né? O problema não é você errar, né? Errar faz parte do nosso processo de crescimento, de aprendizagem. A gente erra muito, né? Mas o pior é aquele que não tenta, né? Fala, deixa eu ficar aqui na minha, não vou tentar não, porque, sabe, se eu conseguir alguma coisa, sei lá, acho que não vai agradar o meu Senhor. Para que eu vou me esforçar? Vou devolver o que é dele? Então, é essa iniciativa que muitas vezes falta, né? Quando eu estava com a minha equipe, né, toda vez que eu ia recrutar algum colaborador, nas 2 multinacionais que eu trabalhei muitos anos, eu sempre trabalhava ao lado da atitude, sabe? E o pessoal de RH, eles querem saber sempre do conhecimento. Será que ele tem o conhecimento necessário para isso? Né? Será que eles têm habilidade? E eu falava para eles o seguinte, olha, o conhecimento para executar isso, ou habilidade, eu consigo treiná-lo. Agora, se ele não tiver atitude, aí não tem jeito. Aí não vai, amados, sabe? Então, eu prefiro, né, uma pessoa que tem atitude, mas não tem a capacidade, porque a capacidade você vai capacitá-lo, né, do que alguém que é super intelectual, super desenvolvido, mas não tem atitude, né? Sabe? Então, muitas vezes nós temos esses servos, né? Nós temos dentro do corpo de Cristo, nós temos nas igrejas muita gente boa mesmo, mas não quer fazer. Estão na zona de conforto, sabe? E aí não vai. Não tem atitude, não vai. É isso. Além de não ir, ainda terceirizar, o outro ia fazer melhor, pai. Manda dar para o outro, lá, o outro tem esse talento. Sabe? Você cruza os braços de algo que Deus confiou na sua vida. É você pode. Você quer jogar para o outro. Exato. Viu como é inútil, como é relaxado, né? Por isso que uns trabalham tanto e os outros não fazem nada. Porque aquele está fazendo, deixa ele fazer. Passa para ele, vou ficar na minha aqui. Não quer fazer, é omisso. Eu acho que acho que todo mundo no corpo tem alguma forma de contribuir, né? E se torna importante, né?
E às vezes não, às vezes talvez por essa, às vezes achar que talvez não serve ou por ficar muito acomodado, acaba não sabendo o quanto potencial essa pessoa tem, né? E às vezes um pouco já é muito, né? Então, um pouco já é muito, né? Então, eu acho que todo mundo tem como ministrar ao Senhor, todo mundo na igreja é capacitado a ministrar a casa de Deus, né? Porque a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, né? O Espírito Santo, ele nos capacita, né? Tem coisas que às vezes a gente não tem condição, mas às vezes precisa arregaçar as mangas e fazer ali, né? Não tem como, né? Teve uma vez uma experiência que a gente estava num encontro e precisava cantar. E eu não sou muito, sou meio desafinadão, né? Eu falei, meu Deus, não só ficou eu e agora eu vou precisar cantar. E era, acho que uma imersão. Tava o Afonso, tava indo o finado. Na época que eu era solteiro, né? Acho que o Ailton também e tal. Eles estavam estando louvor, né? Aí eles foram orar. Eu tinha comentado com eles antes, eu falei, olha, vai cantar pra mim. Eu falei, nós estamos comentando no intervalo e tal. E aí, na hora da oração, ele falou, vou orar por aquele. Tu continua a música. Eu falei, eu? É. Aí eu peguei, eu falei, fechei o olho e fui, né, meu? E tive que continuar, porque eles saíram que ia orar para 2 pessoas, né? Aí depois eles, e aí, deu certo? Eu falei, pergunta para Deus, né, meu? Eu só fechei o olho, né, meu? Né? Mas é interessante, né? Então, quando o serviço te chama alguma coisa, às vezes a gente precisa arregaçar as mangas e fazer, né? Esse é muito bom, né? Era isso. Aí me lembrou uma outra passagem, né? Se eu chegar para você assim, falar assim, vamos caminhar 1 milha? Aí Carlos Augusto falou assim, não, vamos caminhar só meia, né? Vamos caminhar meia. Para que 1 milha se pode caminhar meia, né? Quando, na verdade, né, você tem que caminhar outra milha. Vamos caminhar logo 2 aí, porque, sabe, é isso. A gente tem que ir além daquilo que se espera de você. Não parar. Eu já fiz isso aqui, serve inútil. Né? Vai além. Desenvolva mais do que espera de você. Surpreenda a pessoa, surpreenda Deus positivamente, né? Não negativamente. Vai além daquilo que espera de você. Surpreender Deus, né? Davi, né? Surpreendeu Deus, né? Davi, quem falou para você que eu quero uma casa? Surpreendeu Deus, né? Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Nos vemos às 18 com a graça de Deus. Amém. Obrigada, Everton. Muito bom. Deus abençoe.